Olá a todos, bem-vindos outra vez ao canal. É a primeira vez que estamos a fazer um podcast, mas achei que fazia sentido percebermos o que é que se passa com o kite em Portugal. É algo que me diz muito a mim, faço kite há mais de 20 anos, assisti a toda esta evolução do kite em Portugal, desde o seu início, quando praticamente não havia quase ninguém a fazer, até aos dias de hoje. E muita tinta correu debaixo da ponte, digamos assim, durante estes anos. E para perceber um bocadinho melhor destes dilemas e destes problemas que o kite enfrenta, decidi fazer alguns podcasts, e a minha ideia é fazer alguns podcasts para tentar esclarecer o mais possível o que é que se passa no panorama do kite nacional. Temos, de há uns anos esta parte, uma disputa digamos, pelo controle, entre aspas, ou pela organização do kite em Portugal. E as pessoas que fazem kites, os praticantes e mesmo as pessoas que trabalham no kite, não sabem muito bem o que é que se passa, quem é que realmente representa o kite em Portugal, e é importante nós percebermos um bocadinho desta história. E aquilo que eu pretendo fazer é convidar as pessoas que fazem parte desta história. Neste caso, falei com o FP Kite, temos aqui o Diogo, que foi presidente até há bem pouco tempo, e a nova presidente, neste caso, da FP Kite, que foi mudando de nome ao longo do tempo, que também vamos abordar essa situação, porque é que isso aconteceu. De qualquer forma, convido também a Vela a fazer um podcast também, para podermos também questionar as mesmas coisas e perceber um bocadinho onde é que estamos, de onde é que viemos, porque é que estamos neste ponto, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que é que estamos a ganhar, o que é que estamos a perder, e para todos percebermos o que é que se passa, no fundo, com o kite em Portugal e porque é que continuamos neste impasse. Para dar uma pequena perspectiva, a minha perspectiva de quem está aqui há 20 anos a fazer kite, eu faço kite desde 2002, fiz desde competições nacionais, internacionais, estou envolvido na instrução, sendo examinador internacional da IKO, o único português a fazer isso, faço isso desde 2009, portanto dou formação para instrutores desde 2009, estive envolvido em criação de kites, em design de kites, tive uma escola em Portugal, fora de Portugal, na neve. Portanto, estive envolvido no kite destes últimos 20 anos, ou seja, metade da minha vida, praticamente, estou envolvido com o kite. E, como tal, vejo que houve imensas oportunidades perdidas ao longo dos anos, e também um declínio do kite desde que ele começou. Para dar um pequeno enquadramento antes de começarmos, em 2003 o kite, a Associação de Kite é criada, organizam-se as primeiras provas, foram provas extremamente participadas na altura, ou seja, quase toda a gente que fazia kite tinha a sua escola, estava a dar os seus inícios, participava, eram provas bastante concorridas, onde íamos todos, era um convívio. Isso aconteceu durante vários anos, eu cheguei a participar em 2004, 2005, 2006 e continuamos por aí afora sempre a haver provas de várias disciplinas que depois foram aparecendo. Portanto, a primeira foi sempre o freestyle, depois foram aparecendo outras. Aqui é importante perceber, para mim, a primeira questão que eu colocava é: porquê é que se criou uma AP Kite? Porque é que era preciso termos uma AP Kite? Ou seja, eu já fazia kite, eu comecei a fazer kite em 2002, não havia AP Kite. A AP Kite é formada em 2003. Porquê? Antes de mais, obrigado pelo convite, Tiago, e salutar a iniciativa. Tudo o que traga informação à comunidade é bem-vindo. Para que é que se cria uma associação de direito privado de âmbito territorial nacional em que a atividade é desportiva? Ora, se a atividade é nova, constitui uma novidade. Ela não existe porque tu, eu, somos praticantes, e o Zé e a Maria, não é isso que faz com que exista uma atividade desportiva. A atividade desportiva existe quando é formalizada legalmente mediante uma escritura notarial, o registro no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas, que passa por um certificado de admissibilidade, onde tem que se respeitar o princípio da verdade e o princípio da novidade. O princípio da verdade diz que a denominação do objeto tem que ser feita constar na denominação da entidade,
e o princípio da novidade será, portanto, atestado precisamente pela denominação desse objeto não existir até à data. Ora, que depois, por estar na denominação da entidade, verifica-se que não existe esse objeto até à data. E daí foi permitido a terceiros, porque as escrituras públicas das associações de direito privado, porque o direito é privado, estão protegidas pela Constituição da República Portuguesa. Já lá vamos a esses pormenores que são capitais. Essas escrituras obrigam terceiros, onde se inclui o próprio Estado. Obrigam a quê? A direitos. Direitos quê? Fundamentais. Ok, mas então, a minha questão é, porquê é que foi necessário fazê-lo? Ou seja, nós já fazemos CAIT, porquê é que precisamos de ter uma associação? Porquê é que precisamos de registar este? Precisamente. Porquê é que isso foi necessário fazer? Como obriga terceiros, era o que eu estava a dizer, como obriga terceiros, a partir dali há duas coisas que vêm com aquela escritura, que é direitos e deveres. E a própria possibilidade de a entidade ser referida como representante legal da existência daquela atividade que é kite. Kiteboard, kitesurf, kite E porquê sports. que isso era necessário? Ora, as capitanias não se podiam referir à entidade. Não se podia licenciar. Não se podia ter competições. Não se podia ter escolas. Não se podia ter kite beach. A primeira foi na Nova Vaga e a primeira concessão, a primeira licença de utilização do domínio público marítimo para kitesurf foi dada precisamente à entidade coletiva NIPC 506, é a AP Kite, não é? Então, fazendo aqui o resumo, houve a necessidade de criar uma associação para se poder criar provas, criar escolas, criar kite beach. Existir. Ok. Então, cria-se a AP Kite e depois, que nós conseguimos ver no registro, há uma série de alterações por aí afora nos anos seguintes. Ou seja, a AP Kite muda de nome, mudam os estatutos. Porquê é que isso foi feito? Vamos lá ver. Ou melhor, porque é que havia essa necessidade? Na história de qualquer associação, portanto, no historial de qualquer associação, a vontade dos associados determina o desígnio da entidade coletiva. Ou seja, se os associados querem fazer evoluir a sua atividade desportiva, desportiva porquê? Não é desporto com D maiúsculo, não é desporto formal, não é desporto federado. É uma atividade desportiva porque envolve competição, é desportiva. Vamos lá ver. O desígnio das pessoas, que são os associados, que são pessoas singulares, fazem o desígnio da entidade coletiva. Ora, dali para a frente, se os associados decidiram fazer evoluir a atividade para desporto, maiúsculo, desporto formal, temos que adaptar não só os estatutos para que possam abranger mais faculdades, mais competências, mais tudo o que anda à volta da estrutura do desporto federativo, como a própria denominação da entidade. E é isso que nós vimos. Portanto, a entidade é sempre a mesma, a alteração da denominação da entidade é legal, é um direito, e esse direito, essa vontade, essa liberdade constitucional foi exercida no sentido de se chamar Federação Portuguesa de Kite. Isso foi feito na altura em que o presidente era o Duarte Coelho, bem feito. Foram feitos estatutos muito mais à medida, para a altura, para a data, muito mais à medida do que são as federações desportivas, para preparar a estrutura associativa para receber o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Que antes é sempre preciso utilidade pública, que nós já conseguimos que nos fosse declarado depois de muita história, que se quiseres eu posso te contar. Já lá vamos a essas coisas todas. A seguir, neste momento, chama-se Kite Sports. Ou seja, deixamos do kite apenas e passamos para Kite Sports. Porquê que passamos a ser Kite Sports? Kite, kiteboard, kitesurf, kite sports, land kite, snow kite, kite wing, kite. Portanto, vamos lá ver. O vocábulo que denomina a atividade KITE, kite. Este vocábulo foi utilizado pela entidade coletiva FP Kite para denominar a sua atividade estatutária. Ok. Então, desculpa interromper, esteja intercalado antes, depois, kite.
Ou seja, há uma necessidade de abarcar as várias modalidades que foram aparecendo, porque 23. o kite começou, digamos, com a Twin Tip e o freestyle sendo o mais popular, embora já nessa altura, eu quando comecei já havia surf, já havia malta a fazer com surf, já se fazia vários tipos de experiências, estávamos numa fase muito embrionária. Eu comecei em 2002, digamos que o kite começa em 98, 2000, os primeiros a inventar e a transformar isto num desporto. Mas já havia pessoas a usarem com prancha de surf, com prancha disto, com prancha daquilo, e foram-se popularizando vários segmentos diferentes, e entre eles começaram a aparecer as vertentes de terra, etc. E, portanto, eu percebo que é por aí que chegamos ao kite sports. Portanto, chegamos ao kite sports agora há relativamente pouco tempo, e neste processo todo há um momento chave em todo este processo, que eu quero lá chegar, que é em 2012, em que a vela entra na equação, que até tal nunca tinha entrado. Mas antes disso eu quero fazer um pequeno flashback meu, pessoal, daquilo que eu me lembro das provas e daquilo que acontecia nas provas de kite, feitas na altura pela Associação Portuguesa de Kitesurf. Começou em 2003, tinha provas até com prize money. Eu cheguei a ganhar um deles até não houve prova, eu ganhei um telemóvel por Soteca, uma situação que eu me lembro bem, porque foi caricata, mas houve prize money durante vários anos, houve uma série de eventos. Eu lembro que até pelo menos 2012, e se não estou em erro, aposto também, mas pelo menos até 2012 houve sempre provas feitas pela Associação Portuguesa de Kitesurf. Em 2012... Desculpa, chama-se exercício associativo. Houve sempre provas, aliás, não só as provas da Federação Portuguesa de Kite, como eu, pessoalmente, organizei provas fora da Associação Portuguesa de Kite, a nível particular, com o objeto de kite também, em Esposende. Aliás, o único e primeiro e único... único não, porque depois ainda fizemos mais 2 anos. Eco-Motions, não era? O Eco-Emotions foi a seguir, que era uma corrida, mas fizemos uma prova de sliders. Aliás, sim, nunca houve provas de sliders, a não ser em Esposende, foi o único sítio onde houve provas de sliders, que fui eu que organizei, se não me engano, 3 anos seguidos nós fizemos essas provas. Portanto, nessa altura as pessoas viajavam, iam fazer provas e havia imenso... energia. Ela foi diminuindo. Eu lembro que houve, mas foi sempre havendo provas, ou seja, eu deixei de competir, mas lembro-me que eu tinha escola, tinha patrocinados e que corriam as provas nacionais, muitos acabaram por ir até para o circuito internacional. Em 2012, há 2 coisas particulares. Há uma situação de os cursos de treinador, dos quais eu também fiz parte. Lá está, desde 2009 fazia formação, fui convidado para fazer a primeira formação inicial. Cédula de treinador para... Por equivalência. Não, era dada para quem já estivesse... Para quem já estivesse no ensino, sim. Já vamos lá chegar, porque eu só fiz a primeira e não fiz as seguintes, porque houve uma série de coisas que me foram prometidas, ou me foram ditas, que depois não se verificaram, e a partir daí não fiz mais nenhuma. Fiz isso em 2009. Há também, em 2012, há também nessa altura, e eu estive aqui a consultar a página de Facebook da vela para perceber onde é que aparece o kite. O primeiro post que há é, na realidade, em 2011, falando da atleta do Barreiro, do Clube de Vela do Barreiro, a Inês, que competia internacionalmente nessa altura, embora ela competisse em kitesurf. E em 2012 há a referência a 2 provas que são da autoria da APA Kite, mas com o apoio da vela. E a vela entrou aqui em 2012. Porquê que a vela entra para fazer cursos de instrução, quando na realidade não fez absolutamente nada, isso foi tudo feito com pessoas do kite, particularmente eu que nunca fiz vela, não percebo nada de vela, nem tenho interesse. Nem tenho interesse. E porquê é que entra a vela a fazer um curso de treinadores? Porquê é que nós tivemos essa necessidade, ou ela existia, porquê é que nós fomos para a vela? E a outra questão é, nós podemos ir para a vela? Ou seja, não. Eu pergunto isto porquê? Não se pode legalmente ir para a vela. Eu pergunto isto porque, e já vou lá, por exemplo, ténis de mesa, ténis, pádel,
têm federações diferentes. São todos Remo, obrigados com canoagem, raquete. ténis de mesa, ténis e... Num caso particular do padel, por exemplo, é uma atividade ou uma federação que foi criada em 2012. Portanto, no mesmo momento em que nós fomos obrigados, entre aspas, nós passamos para a vela, ou seja lá o que aconteceu, Ninguém nos devia ter obrigado, porque obrigar é crime, no meu interesse. Portanto, no meu entendimento, a questão obrigar é, um crime. porquê é que passamos para a vela em primeiro plano? Nós não passamos para Tenho estado eu a falar, mas já está aqui a Sofia também pode... Mas é assim, nós não passámos para a vela, nunca se passou para a vela. Então, se nós nunca passamos para a vela, porquê? Que a vela, nessa altura, dizia que nós fazíamos parte da vela. Olha, numa metáfora que eu costumo às vezes usar eu agora gostei do teu carro, achei-o interessante e que tinha muitos cavalos e anda bem e até é bonito e tem visibilidade, e o meu já está feio e gasto. Tem muita participação, mas de pessoas que não são muito dinâmicas e tal. E pá, eu vou e agarrei no teu carro, peguei na chave, distraíste-te. Mas eu tenho amigos no IMT que me passaram uma declaração a dizer que o carro é meu e até já tentaram lá fazer registros falsificados e tal. E depois, quando tu precisares do teu carro, eu digo-te assim: o teu carro é meu. E eu continuo-te a perguntar isto assim: mas o carro é teu ou é meu? É que tu é que tens os documentos, tu é que o pagaste, tu é que tens, vamos lá ver, o direito de usufruir da propriedade privada sobre o teu veículo. Ok, então aqui estamos a falar particularmente de um registro que é feito em 2012, que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais e que eu vou colocar aqui para vocês verem também, onde há a menção realmente a passar em que se diz que a associação, primeiro, há aqui coisas que são particularmente chocantes em relação ao anterior, que é a data que é colocada, em que diz que o desporto nasce em 1993. 1993. Eu explico. O que, como eu digo, ninguém fazia kite nessa altura, porque o desporto ainda não existia. Portanto, como é que ele fazia parte da vela? E a dizer que faz parte da vela. Portanto, isto, literalmente, não é verdade. Todas estas coisas não são verdade. Portanto, como é que é possível isto ser feito e como é que isto é aceite pelas várias entidades? Começo por te dizer o que tu disseste logo ao início. As vantagens e desvantagens da situação em que estamos. Olha, vantagens nas ilegalidades e em fazer atos contra o que as leis determinam, nunca pode haver vantagens de interesse público ou de interesse que seja legítimo. Portanto, só existem vantagens para pessoas que beneficiam ilegitimamente de alguma coisa que não podem ter, não é? Portanto, vamos lá ver. Voltando às tuas perguntas, tu correste aí, falaste das cédulas, falaste Ora, vamos lá. Já vamos para as cédulas outra vez. Deixa-me ir então primeiro à entidade. Então vamos lá ver. Não é por eu fazer posts agora na FP Kite, eu FP Kite, não sou eu, já nem sou. Mas eu agora chego e digo, vou fazer um post agora de uma atividade qualquer que a mim me interesse usurpar direitos privados e constitucionais à comunidade que a pratica, e faço um postzinho na FP Kite a dizer, olha, atleta não sei quê, naquela altura foi Inês Correia, que foi aproveitada, e isto agora é Kite, fazem-se uns posts e isso determina que nós somos. Mas uma autoproclamação de uma ilegalidade, de uma usurpação, é de alguma forma legítimo para nós? Não, vamos lá ver. O que aqui existe é a tal história da metáfora que eu te disse. É como eu tenho uns amigos lá no IMT para me passarem uma declaração a dizer que o teu carro, que te acabei de o roubar, é meu. Portanto, isto não há crimes, isto não há aqui nada. Isto aqui, mais ou menos, é assim. Nós enfiamos os desportos onde nós queremos que enfiar. Mas nós quem? Mas quem é que manda? Quem manda são apenas e exclusivamente os associados da tal Associação de Âmbito Territorial Nacional Criadora de Novidade. Direito privado. São só esses que mandam, não manda mais ninguém. O resto é loucura. Loucura se nós quisermos absolver aqui as responsabilidades. Mas isto não é loucura nenhuma, isto é intencional. Não é? Portanto, isto está a ser feito de forma intencional. Deixa-me ir à escritura, já agora para não passarmos em frente. Portanto, vamos lá ver. É feita uma escritura
altamente irregular, que não está nas atas, podes ler o que lá está, que não está lá nada. E mesmo que estivesse nas atas, Tiago, isto agora é muito importante se dizer, que é para as pessoas clarificarem, mesmo que os associados todos juntos decidissem o kite vai para dentro da Federação de Vela, esta expressão mirambolesca que se inventou, isto é ilegal. E o que os associados decidirem para o desígnio da entidade coletiva, se for uma ilegalidade, não é praticável. E não é praticável. Os associados não podem decidir agora, dizer, a nossa atividade agora faz parte da Federação de Vela. Isso não existe. Quanto mais, vou-te dizer, tinha que ter sido extinta a FPK por vontade de todos os associados, que nunca vai acontecer, não é? Que já se percebeu, não é? Está mais que evidente. E tinha que ter sido criada uma nova associação, que já não seria pirata, porque a FPK estaria extinta. A que existe neste momento é completamente uma duplicação jurídica da tutela jurídica da pessoa. Isso é uma coisa absurda, isto é gravíssimo, não é? E essa associação, sim, podia-se dizer que como aquela associação foi extinta, a atividade foi extinta, então a nova que viria, se fosse criada sob jurisdição da Federação Portuguesa de Vela, então sim, de facto, seria uma submodalidade de vela, etc, etc. Ora, nem na natureza técnica do desporto, nem na cultura, nem na identidade, nem nada, nem as pessoas querem saber nada de vela que fazem kite. É assim, eu posso fazer surf e posso fazer kite. Posso fazer ténis e posso fazer kite. Posso fazer vela, posso fazer kite. Mas não quer dizer que quem faz kite, só kite, tenha interesse qualquer na vela, seja do que é que seja. Isto é uma paranoia coletiva que se está aqui a tentar espalhar. Ou seja, aquele registro... Aquele registro da escritura, né? Essa escritura, não é? Que é errónea, foi novamente substituída a seguir. Precisamente. Portanto, essa escritura dizia que a FP Kite, que lhe alteraram o nome de forma ilegal, não se pode fazer, que não se vai alterar uma associação que se chama Federação Portuguesa de Kite para a Associação Portuguesa de Kitesurf na base de uma escritura que é completamente fraudulenta. Portanto, a denominação não pode ser alterada. A denominação tem que ser resposta ao que estava e os direitos ao que estavam. Que aquela denominação é de 2009, Federação Portuguesa de Kite. Portanto, não é depois de 2015 e das leis novas, não sei o que, aquilo é antigo. E mesmo pelas leis novas temos direito. Não existe nenhuma a Federação Desportiva cujo objeto social se prove e haja provas de que coincida com o da Federação Portuguesa de Kite. Portanto, temos direito ao usufruto desta denominação. Isto está uma grande confusão, estão processos a correr. Eu deixei-os, sinceramente, parece que a ligação que é de proximidade, mas eu estou-me a afastar, vou colaborando com o conhecimento, mas a Sofia é que tem estado a tomar conta da situação. Eu já vou à Sofia para outras coisas mais recentes, sim. Sim, mais recente, exatamente. Da anterior era uma... E eu, quando dei conta da realidade que encontrei em janeiro de 2014, quando fui presidente da direção... 13? Não, desculpa, de 2014, 14, acho que é 14. Já as datas já lá vão, mas em janeiro de 2014 já era presidente da Assembleia Geral, não estava na direção, nem sabia do que se passava. Quando cheguei a presidente da direção, comecei-me a inteirar. A primeira coisa que fiz foi escrever, na minha ingenuidade, achando que o IPDJ era um instituto público que de facto fiscalizava estas situações nas federações desportivas e que sancionava e corrigia, mandava corrigir. Na minha ingenuidade escrevi um e-mail ao presidente do Augusto Baganha, na altura, Dr. Augusto Baganha, a dizer-lhe o que é que se passava e que as coisas estavam erradas e que a escritura tinha dados fraudulentos e que desvirtuava a natureza e pervertia, portanto, os direitos constitucionais que estavam inerentes à criação de uma associação de direito privado, que aquilo estava tudo errado, tinha sido tudo corrigido. Ora, as cédulas de treinador, que tu falas e muito bem, essas cédulas de treinador de kite, eu por acaso achei piada à palavra necessidade, tu usaste a palavra necessidade. Eles é que tiveram necessidade de vir... Portanto, repara bem, o que estava dito do IPDJ era que a Federação de Vela é que passava as cédulas de treinador de kite. Quer dizer, passa as cédulas de treinador de vela e passa as cédulas de treinador de kite. Quer dizer que o objeto é outro. Pronto. E agora, deixa-me só concluir. E então, quem é que tinha necessidade de recorrer à própria comunidade para poder fazer o ato da certificação complementar? Chamava-se certificação complementar na altura, porque era quem já tinha... Eram os primeiros, não é? Eram eles. Porquê? Porque não sabiam nada. Como é óbvio, estava completamente espelhado no historial todo que estava no IPDJ. Conheciam, sabiam perfeitamente. O Dr. Paulo Gonçalves era o chefe do desporto federado e lá continua, ainda é a mesma pessoa, sabe de tudo, praticou muita coisa e fez muita coisa e sabe muita coisa, portanto não podia ter permitido aquilo.
O Dr. Augusto Baganha, que entretanto depois foi demitido, exonerado, e depois veio o Dr. Vítor Patá, que lá está agora, que era vice-presidente na altura, que também sabe das coisas todas e que também disse aí umas coisas erradas que não se podia ter dito, e fez, não é? E assinou, e nós, com o esforço voluntário, como sabes bem, vamos tentando fazer face a uma mega estrutura enraizada de lobby, ainda por cima, membro do Comitê Olímpico Português, que também é um lobby que também no desporto é o mais pesado. E é assim, tentámos fazer frente a uma campanha de gigantes, bem pagos, só recebem dinheiros públicos para fazerem o que fazem, e nós, voluntários, a tentarmos ao máximo, como sabes, repor a verdade e repor os direitos constitucionais e que as coisas se encaixem dentro daquilo. Deixa-me agarrar outra vez noutra expressão que disseste há bocado das vantagens e desvantagens, naquilo que são corrigir as desvantagens todas que nós temos sofrido com isto tudo que tem acontecido. São danos, prejuízos gravíssimos às vidas das pessoas, à imagem e estrutura da associação, à imagem da atividade, mesmo à dignidade, à honra das pessoas que aqui estão a trabalhar e que trabalharam durante estes 21 anos. Não sei se estás a ver, isto é a gozar. E permite-se tudo e faz-se tudo. Porquê? É assim, vamos lá ver, isto tem tudo a ver com uma palavra, Tiago, é impunidade. Se não houver sanção, se não houver pronúncia, se não houver crime, se não houver nada, é assim, enquanto o juiz não disser, enquanto eu não for acusado, vou continuar a fazer. Fazendo aqui um ponto de situação, porque eu quero dar aqui uma chega daquilo que na altura me foi transmitido a mim para eu participar nessa fase de transição de discurso de treinador. E eu era a pessoa que tinha mais experiência em dar formação. Eu sou formador de formadores por parte da IKEO, uma entidade reconhecida a nível mundial dos pioneiros em termos de formação de kite, com muita experiência. Desculpa interromper-te, foste o único que ensinaste, eu estive lá, também estive presente, também, como te lembras, foste o único que ensinaste. Eu tinha experiência naquilo que estava a fazer, sei que ainda hoje em dia são usadas algumas... Os outros estavam lá a fazer figura, estavam lá a fazer lugar, não é? Sei que algumas coisas ainda são usadas, apresentações minhas, que foram feitas nessa altura. Na altura que me disseram para participar naquilo, que me foi passado, não diretamente pela Vela, nunca foi diretamente a Vela a falar comigo, foram outras pessoas que também participaram que me passaram essa informação, que a única forma de termos o título a equivalência era fazermos esta formação complementar, e que era pela Vela, etc. Isso era falso. Todas as pessoas que lá estavam. Isso foi uma mentira logo que nos enfiaram. Foi aquilo que me venderam. Foi para arrebanhar, entre aspas, foi para arrebanhar a comunidade, os interesses e as pessoas subjugarem-se àquela falsa autoridade. Tanto que, na altura, uma das condições que foi colocada por mim e por mais alguns que foi falado era que apenas poderiam participar nessa formação de equivalência pessoas que já tivessem feito algum tipo de formação no kite. Ou seja, como aquilo era um fim de semana, não fazia sentido, e nunca me fez a mim, que pessoas que não tivessem essa formação pudessem participar. Ou seja, só quem, para mim, tivesse tido um curso da IKEO, da FVL ou alguma destas entidades que já formava pessoas no kitesurf, que já tinham formações pelo menos de uma semana, é que seriam permitidos. Isso foi-me dito que sim, senhora, até 2 dias antes da referida formação. E diziam, não, senhora, houve aqui uma série de pessoas que contestaram. Recordo-me bem. Eu era um dos que não tinha nenhuma formação e tinha dado aulas de kite, exatamente. Tu, e outros que participaram. Assim, deixa-me só terminar aqui, porque isto foi a razão pela qual eu disse que, ok, eu faço esta porque teoricamente tinha que ser, era o que me tinham vendido e eu tinha-me comprometido a fazer. E a partir dali disse, eu não faço mais nenhuma porque o que me disseram antes não é o que me disseram depois. Portanto, logo ali houve uma diferença e o que é que eu senti após isso? E por isso também tenho vindo a afastar-me um bocado do kite, porque desde então aquilo foi uma reta descendente. Ou seja, entra a Federação de Vela, faz ou tem que fazer esta formação de treinadores. O que eu agora, olhando para trás, eu vejo que é impossível, porque o Padel é criado em 2012, não tem treinadores, e neste momento tem árbitros, tem treinadores, tem uma federação, tem tudo organizado e com... Melhor, Tiago. Mesmo sem utilidade pública desportiva, os treinadores de kite podiam existir através da FP Kite, mesmo não tendo utilidade pública desportiva, pela lei. Isto foi uma grande mentira, uma grande falsidade. Portanto, sabes que... eu noto muito neste meio do desporto, sobretudo do direito desportivo e neste âmbito das associações, dos direitos constitucionais que estão inerentes à criação das associações,
do RJFD, portanto, o regime jurídico das federações desportivas, que subsidiariamente remetem ao Código Civil, portanto, das associações de direito privado. Quer dizer, esta articulação do direito é uma coisa muito difícil de ser feita, que gasta muito tempo, que é preciso estudar e que muitas vezes nem os próprios advogados, que já foram dezenas, já podemos dizer algumas dezenas de advogados, têm muita dificuldade em compreender. Portanto, e estas pessoas que acabam por ser um grupo muito pequeno em Portugal, que estão cientes da maneira como é que se pode driblar, esconder, ou subverter, ou perverter, ou fazer alguma coisa para ver se... Quer dizer, ela é explícita, qualquer coisa que seja feita é sempre irregular, não é? Mas como as pessoas depois, ou dá muito trabalho a perceber, ou dá muito trabalho a desfazer, ou dá muito trabalho, e as coisas vão passando, e estas pessoas vão se aproveitando disso. E é por isso que muitas vezes situações como esta, por exemplo, das cédulas de treinador, que tu falas muito bem, Passou porque, só se for... Eu lembro-me de ainda ter sido isso falado, só se for com a Federação de Vela é que nós temos cédula de treinador. E se não tiveres cédula de treinador não vais poder ensinar, e vais ficar ilegal, e vais ficar... Sim, isso foi... Quer dizer, estes chavões são ditos de uma maneira e por 2 ou 3 pessoas que influenciam a comunidade. Portanto, são opinion leaders, são pessoas que influenciam, e que se tu não estudares, se tu não estiveres dentro, se tu não gastares aquele tempo enorme que é preciso para perceber aquilo tudo, não acreditas. Não sei se estás a perceber, inclusivamente, eu nem sei se as pessoas que nos disseram a nós também não lhes foram dito também, e eles também não sabiam. O que eu te posso dizer é que dentro da Federação de Vela e do IPDJ sabia-se de certeza, não é? Sabia-se que a FPKite existia, sabia-se que a FPKite estava constituída de forma independente, que nunca podia ter sido registada nos arquivos do IPDJ, que agora parece que os arquivos do IPDJ relativos ao kite, parece que há ali um problema qualquer que não existem, ou desapareceram, não se sabe. Não sei se desapareceram. E estava lá escrito nos arquivos, nós temos os documentos, por acaso ainda temos as cópias, que, portanto, registaram no IPDJ, não é de boca, foi registada no IPDJ, a Federação Portuguesa de Kite como associação de classe da Federação Portuguesa de Vela. Ora, isto para qualquer jurista que esteja dentro do IPDJ, ou o chefe do desporto federado, ou o diretor do desporto, ou o próprio presidente, ou elementos da direção, seja quem foi, isto são situações que dão direito imediatamente a abrir-se processos disciplinares, a fazer-se participações ao Ministério Público, porque isto é evidente, auditorias e tudo isso, isto era impossível de ter sido feito. Portanto, nós... é conveniente fazer esta pergunta a todos, este exercício, mas quem é que beneficiou com isto? Pois, era a questão que eu ia chegar. Porquê é que isto foi feito? Porquê é que isto é feito? Porquê é que criam, então, uma nova... Porquê é que nós somos enfiados na vela? Ou seja, todas estas situações, claramente, vendo agora, é fácil perceber que elas não eram obrigatórias, não era necessário, tanto é que novas modalidades conseguiram ser criadas, têm todo o direito, têm os seus treinadores e não há problema nenhum. Durante anos a fio não houve nenhuma palavra da tal vela, portanto a vela que era suposta clássica, etc. e tal, nunca fez nada. As primeiras provas que houve foram em 2018 ou 2019, por aí. Ainda se fez em 2014, fizemos um esforço... Eu estou a falar da vela. As primeiras da vela, não, isso foi em 2019. Isso foi o primeiro campeonato nacional de kite. É aí que eu quero chegar, porque é uma prova apenas de uma modalidade que não é a mais praticada, que estamos a falar do race. Não, a kite foil, race podes fazer com muitas pranchas e tudo mais. Corridas dentro d'água com asas de tração, não é? Kite foil e, se não me engano, estavam 7 participantes ou 8, ou seja, e mesmo assim não foi regular, ou seja, não houve todos os anos. Continua, eu acho que o ano passado não houve, o ano anterior também não houve, a mesma tipologia de prova. O ano passado houve umas coisas feitas diferentes, da tal associação que já vamos falar dela também, mas, portanto, nem sequer houve qualquer ímpeto de fazer, seja o que for. Começaram a fazer os cursos, começou-se a fazer uns cursos de certificação de kite. Completamente irregulares. Completamente sem base legal para poderem existir. Que são sim, que agridem a personalidade jurídica. Há uma série de situações aqui que são complexas, mas, por exemplo, mesmo a certificação das escolas e a certificação
no meu caso, eu sempre tive escola, nunca tive ligado à vela e continuo a não estar e continuo a ter certificação para poder dar as aulas. Certificação ou licenciamento? Licenciamento, não é certificação. Certificação é uma coisa, licenciamento é outra. Sim, sim, sim. Correto. Porque, na realidade, eu acho que ainda não devem existir sequer escolas, porque só existe licenças. Ou seja, eles dão-nos sempre uma licença de utilização do espaço público de domínio marítimo, mas, para pedir isso, eu nunca tive que mencionar nada sobre isso. Tenho apenas o tal diploma de treinador, que foi dessa altura, e que tenho vindo a fazer as tais ações de recuperação e formação. Que, contudo, continua a estar dentro da vela e isto aqui é um problema. A minha questão agora passa para... A vela tem protocolos, tem coisas que já têm feitas, etc. E que, teoricamente, seria uma vantagem, como é o caso, por exemplo, do desporto escolar, que poderia ser visto como uma vantagem. A verdade é que, desde então, não houve ninguém a beneficiar disso. Ou seja, mas que eu consiga perceber... Isso é uma falácia gigante. Vamos lá ver. O desporto escolar e o acordo do desporto escolar existe com as federações desportivas ou com quem o Estado determina ou decida estabelecer essa parceria. O desporto escolar existe... Vamos lá, não é só o desporto escolar, é tudo. Os interesses dos atletas, os prize monies que lhes interessam, as organizações, a qualidade, as equipas, as fiscalizações... Quer dizer, este mundo todo que, se nós formos a ver, toda a comunidade deseja, de uma maneira ou de outra, todos desejam, é muito mais expressivo, muito maior, muito mais sustentado, quando a Federação Portuguesa de Kite tem utilidade pública desportiva. O desporto escolar também se estabelece e de forma muito melhor, muito mais competente e sem ser com ilegalidades, com a Federação Portuguesa de Kite. Mas tem que receber a utilidade pública desportiva que já devia ter sido atribuída há 10 anos. E ela não é atribuída... Ou mais. E ela não é atribuída aqui porque eu andei a pesquisar. Há uma questão que tem a ver com o Comitê Olímpico, que também emite um parecer, que não é vinculativo. Vamos lá ver. Isso digo-te já rápido, para atalharmos tempo também. Tiago, vamos lá ver. A Confederação do Desporto de Portugal e o Comitê Olímpico Português estão mencionados na lei para darem um parecer não vinculativo ao Secretário de Estado do Desporto. Primeiro, a Confederação do Desporto de Portugal, que nem talvez seja, para mim, acho que não seja a entidade que é mais... que tem tido, interesses e que talvez tenha até alguma legitimidade para poder estar mencionada na lei. Mas tanto a CDP como o Comitê Olímpico Português, este sim, é preciso ter calma, porque está mencionado na lei, mas é uma associação de direito privado exatamente igual à FPKite e a todas as outras, que têm um conflito de interesses direto com o Comitê Olímpico Internacional que os representa e que lhes dá as ordens, porque o Comitê Olímpico Português é uma associação, tem que existir na forma de uma figura, não uma empresa, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com utilidade pública, que esteve imenso tempo irregular, não é? Depois lá foram endireitar quando a gente denunciou as coisas. Ora, vamos lá ver. O Comitê Olímpico Português está a representar em Portugal e a tentar fazer o maior lobby possível. E até onde é que vai essa fronteira? E onde é que começa a do crime? Onde é que começa a fronteira de que se prejudica as outras pessoas para defender os nossos interesses e os interesses internacionais da tal entidade internacional que não deixa de ser também uma associação privada, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, se o Comitê Olímpico Português vem dar um parecer sobre uma atividade que não conhece, para se essa entidade que tem essa atividade merece ou não, tem mérito ou não desportivo para poder receber a estrutura associativa para poder receber a utilidade pública desportiva. Vamos lá ver. O Comitê Olímpico Português não conhece o que é kitesurf, nem nunca conheceu. Nunca teve nenhuma relação, quer internacional como nacional, com as entidades associativas de kite. E vem dar opiniões ao Secretário de Estado sobre coisas de quê? Falar de quem? Mas é mais ou menos a mesma coisa que eu pôr-me a falar, eu, Federação Portuguesa de Kite, pôr-me a falar sobre o Comitê Olímpico Português em pareceres. É a mesma coisa. Isto chegou-se à insanidade do lobby ter conseguido enfiar dentro das leis nacionais a presença e a sobrevalorização de uma associação de direito privado. Porque quando nós vamos a ver os Jogos Olímpicos, o que é que são? Classificados pela Comissão Europeia, Major Sport Event Organizer. Portanto, é um Major Event, Sport Event, como a FIFA. Aliás, está lá escrito, like FIFA. Portanto, como ao futebol. Portanto, vamos lá ver.
Nós temos ali uma posição dominante, o abuso de uma posição dominante, sobre uma entidade voluntária, uma entidade pequena, completamente estabelecida, completamente regular, completamente legal e sobre a qual, como eles são para lá um grupo de coitados que não sabe nada sobre isto e não são inteligentes, não são nada, eles só são os tarolas aí das ondas, e depois surpreenderam-se. Surpreenderam-se muito, não é? Porque era óbvio, aliás, o próprio IPDJ, na minha opinião, agora é a minha opinião pessoal, se eu te disser, Tiago, o que nós temos visto, o que nós temos falado, a competência, as pessoas, eu acho que este governo devia limpar uma limpeza das pessoas, todas que estão no IPDJ, ou extinguir o órgão, extinguir o Instituto Público. Porque da maneira que está a funcionar e para o que está a fazer, não é para o interesse público, nem para o... Uma opinião pessoal, atenção, isto vale o que vale. Mas, isto da maneira que está, isto chegou a um ponto, vamos lá ver. As federações... Para que é que serve o IPDJ? Para as federações desportivas. Então, mas quando aparece uma atividade nova, quando aparece um grupo de cidadãos que registaram uma associação de direito privado de âmbito territorial nacional para uma atividade de novidade, não é? Uma atividade desportiva de novidade, então o IPDJ ali o que é que faz? Não faz nada. O que é o IPDJ? É preciso irmos à realidade. O IPDJ não manda. O IPDJ tem a mania de mandar e-mails para as autarquias, usar o logotipo, portanto, e a figura institucional pública, para mandar e-mails a influenciar decisões de autarquias, Autoridade Marítima, Direção-Geral da Autoridade Marítima, que isto é muito grave. A Direção-Geral da Autoridade Marítima tem conhecimento que existe em violação da Constituição da República, dos direitos fundamentais, e está a permitir e a impor uma certificação da Federação de Vela às escolas na Costa da Caparica, que depois não é capaz de provar nem demonstrar os papéis que lhe permitia exigir essa certificação. Então vamos lá ver. Eu para te certificar, quem sou eu para te certificar ou tu para me certificares a mim? Ninguém se certifica umas pessoas às outras. Já tem que ter papéis, tem que ter registros, não é? Tem que ter escrituras, tem que ter a denominação da atividade que vou certificar, tutelada na minha personalidade jurídica coletiva. Portanto, eu não posso exigir, eu, autoridade, penso eu, pelo menos, é a minha opinião, o meu entendimento, o nosso entendimento, pelo menos, é que nós não podemos exigir às escolas de kite, surf, como eles lhe chamam, certificações da Federação de Vela, quando essa entidade dita em certificadora é apenas uma piratagem. Portanto, dali vem uma certificação pirata para subjugar, tal e qual como disseste nas cédulas de treinador, na altura, mais uma mentira. E assim as escolas de kite iam-se enfiando dentro da Federação de Vela a ver se eles vão calando, a ver se eles vão desaparecendo. À força. E continuam não estando lá todas. Então, estás-me a falar que aquilo é uma questão pirata. Então, afinal, o que é que faz o IPDJ? Para que é que serve e o que é que eles fazem? Era precisamente isso que eu estava a dizer. Vamos lá ver. O IPDJ não pode enviar e-mails. Os funcionários do IPDJ... Aliás, o que é IPDJ? Instituto Português do Desporto e da Juventude. Portanto, é um instituto. É um instituto público, dotado de autonomia financeira e administrativa. Atenção, dotado de autonomia financeira e administrativa. Então, vamos lá ver. Este instituto público distribui os fundos públicos às federações desportivas e fiscalistas. Mas, melhor que isto, o instituto público do desporto... Então eles é que distribuem os fundos públicos e decidem a quem é que os distribuem e fazem esta situação? Ou seja, têm interesse naquilo que estão a fazer? Melhor ainda, Tiago, dito pelo próprio presidente do IPDJ numa comissão parlamentar, nem fiscalizam depois se os dinheiros, como é que foram usados, partem de boa fé, portanto que aquilo foi tudo bem usado. Tira as tuas conclusões e as pessoas tirem as suas conclusões. Eu, pessoalmente, acho que não está bem, mas isso sou eu a dizer, que não trabalho lá, não sou eu que sou presidente do IPDJ. Pronto, então, voltando, o que é o IPDJ e o que é que faz o IPDJ? O IPDJ tem um quadro de atribuições e deveres que está explícito nos decretos-leis e nas portarias. A Sofia que sabe isso melhor, esses nomes. E o decreto-lei fala muito bem o que é que o IPDJ pode fazer. Não está lá dito nada que o IPDJ tem autoridade, muito menos para interferências inconstitucionais, que é o que o número 2 do artigo 46 diz, é proibida a interferência na liberdade associativa, seja de uma federação desportiva, que é uma associação, seja de uma associação que ainda não tem o PD, que ainda não é Federação Desportiva de Estatuto, de Conceito. Mas é proibido. É completamente... Não sei se estás a perceber. Sempre que o Estado pratica uma interferência
Esta, por exemplo, que nós falámos das cédulas de treinador, o IPDJ é que validou, o IPDJ é que fez, não foi a Federação de Vela. Aquilo foi uma coisa que é preciso ter calma. Portanto, neste caso, Sofia, há esta atribuição, ou seja, quem atribui as licenças é o IPDJ. As licenças de treinador, ou seja, As cédulas de treinador, é o IPDJ. E o IPDJ é que define quem é que é a federação que tutela cada uma das coisas. Não. Quem define, quem é que define quem é que tutela cada uma das coisas? É a escritura pública dessa própria federação. Desculpa interromper-te. Ou seja, o IPDJ tem 2 departamentos. O Departamento de Formação e o Departamento de Desporto Federado. O Departamento de Desporto Federado tem depois a Divisão de Desporto Federado, cujo chefe é o Dr. Paulo Gonçalves, que dá a ordem ao Departamento de Formação. Quem é que dá a formação, qual é a federação que dá a formação da respectiva modalidade? E eu falei pessoalmente com o chefe da formação, que diz, não, eu acato as ordens do Dr. Paulo Gonçalves. Ou seja... Atenção, Dr. Paulo Gonçalves, que em 2012... foi quem escreveu a FPK como associação de classe da Federação de Vela. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E que ainda hoje lá está. Então... e que foi a mesma pessoa que participou nos e-mails do Duarte Coelho, presidente Duarte Coelho. No sentido da UPD. No sentido da UPD. Porque sabe perfeitamente que foi criada independente. É a mesma pessoa, sempre. É sempre a mesma ainda pessoa. Ainda hoje lá está. Ou seja, a mesma pessoa que decide quem é que tutela, neste caso o CAICEF, decide sem poderes, atenção, baseado numa escritura alterada, que tem dados incorretos, dizendo coisas que são completamente falsas, que ele próprio aceitou, é aceite, é utilizado, e quando é alertado para essa irregularidade, continua a manter e ainda faz pareceres. Portanto, ainda faz pareceres para tentar nos impedir de atingirmos a utilidade pública, a mera utilidade pública, onde forjou a transcrição estatutária da Federação de Vela, entre aspas e itálico, e onde incluiu a atividade de kite. Porque a vela existe como utilidade pública já há muito tempo. Da utilidade pública desportiva desde 1993. É para esse objeto que foi atribuída a utilidade pública. Não existia sequer em 93. Nada. Portanto, como é que lapsos, foi tudo lapsos. Olha, no Ministério Público, a primeira queixa que ocorreu, que foi como origem no gabinete da Procuradora-Geral da República, da altura, foi classificada tudo como lapsos. Vai ter lá ficado escrito Federação Portuguesa de Vela foi lapso. Ter lá ficado escrito 1993 também foi lapso. Mas são lapsos, é necessário corrigi-los. Não. É que repara, seja qual for administrativamente tem que se corrigir e criminalmente devia sancionar. Percebo a tua ideia. A minha questão é, neste momento, eu já nem estou pela questão criminal e dou de bom grado essa parte. A minha questão é, se está incorreto, se isto não corresponde à verdade, se há uma série de documentos que o provam, e que mostram porque é que continuamos a insistir. Eu explico. Essa deixa-me explicar. Então, recentemente, em julgamento no tribunal, foi chamado o Dr. Paulo Gonçalves para depor, como testemunha do Secretário de Estado. E ele explicou, portanto está gravado, é público, as pessoas podem ter assistido ao julgamento, foi dito que as modalidades evoluem. As coisas evoluem. Portanto, disse isto, por literalmente disse isto. Portanto, as coisas evoluem umas para as outras. E depois a nossa advogada perguntou-lhe, então, mas como é que os desportos são criados? Já são criados pela vontade das pessoas. Então, mas como é que depois se passa kite para dentro da vela? Disse, as coisas evoluem. Ora, vamos lá ver o que é que o senhor acabou de dizer. Em tribunal, disse que a atividade de kite evoluiu para a tal fraude que ele próprio utilizou e integrou dentro do IPDJ para validar a perversão da própria natureza da atividade, evoluiu. Não sei se estás a perceber. Portanto, ele, vamos lá ver, evoluiu para o que é nosso para dentro dos outros, sem qualquer razão, apenas talvez pelos atos que ele próprio praticou. E agora, Tiago, isto aqui é que eu fico... Portanto, há aqui um momento que este senhor, se de facto se comprovar, eu não sei, que eu não sou polícia, nem sou magistrado do Ministério Público para o pronunciar,
vamos lá ver, se comprovar que de facto os atos foram praticados daquela forma, o senhor neste momento corre para salvar o próprio emprego e a própria vida dele, não é? O sustento dele, porque as pessoas perdem os empregos quando fazem este tipo de coisas, mas este senhor foi-nos dito na altura pelo Sr. Juiz, o Carlos Alexandre, que estava num julgamento em que estávamos numa ação de crime, portanto numa instrução criminal, e o Sr. Juiz leu o currículo daquele senhor, não é? E disse, mas uma pessoa com este currículo assim tão vasto, como é que era? Isto era uma chatice, ainda lhe chegou a dizer, isto era uma chatice, né? Se fosse pronunciado, perdia o emprego. Ainda lhe chegou a dizer. E depois a seguir, este mesmo Dr. Juiz, portanto, não deve ter conseguido percepcionar o alcance da agressão ao direito fundamental de uma entidade jurídica e coletiva, não é? Associativa e a Constituição e o respeito pela Constituição, não deve ter conseguido perceber que estraga a vida e chega ao cúmulo de ter consequências na vida e no interesse público e se calhar na vida dos praticantes, que foi o que aconteceu, e absolveu, disse, se eu bem me recordo da sentença, arquivou, disse que não se sabia se tinha sido o Presidente Augusto Baganha, se tinha sido... Havia dúvidas de quem é. Ora, portanto, o ofício estava assinado pelo Presidente Augusto Baganha, tinha a origem no Departamento do Desporto Federado, mas não se sabia quem é que tinha sido feito. Estamos no Estado de Direito. Mas não foi corrigido. Estamos no Estado de Direito. E é essa a minha questão. Estamos no Estado de Direito. Há uma coisa que está incorreta. Como é que ela não é corrigida? Porquê é que ela não é corrigida? Olha, muito bem. Porquê é que se continua a aceitar que assim seja? E eu sei que, se não me engano, vocês têm processos a correr em tribunal para repor esta situação. O que é que continua a ser alegado? Ou como é que isto não anda para a frente, não se avança? O que é que está a impedir que situações que estão documentadas, porque, por exemplo, não há documentação, tanto quanto eu saiba, por parte da Federação de Vela, e convido novamente a Federação de Vela a participar numa discussão idêntica a esta, para conseguirmos perceber qual é a vossa posição, porque das vezes que questionei ou falei com alguém da Vela, nunca consegui perceber e continuo com as mesmas dúvidas, o que é que a Vela, no fundo, está a trazer ao kite, mas mais importante do que isso é o que é que nós podemos fazer para mudar esta situação, porque é que nós continuamos na vela e porque é que há outras modalidades que assim não acontece. No caso, eu lembro-me do padel, mas lembro-me também de uma outra situação que pode ser chamada como similar, que é a questão do stand-up paddle, que também foi disputado por duas federações e acabou por ficar na Federação de Surf, sendo que a parte de surf nem é a mais praticada, digamos. O stand-up paddle é muito mais praticado em águas paradas, portanto muito mais próximo da canoagem, e que na realidade, se formos a ver, até deveria ser independente. Mas, se calhar vocês sabem mais do que eu, porque é que, no caso, este comparativo com o stand-up paddle, porque é que o stand-up paddle está no surf? Olha, Tiago, antes, voltar atrás à Federação de Vela. O que a Federação de Vela faz, resumido numa palavra, é autoproclamação. Autoproclamação. Nós somos porque nós é que somos, porque a Federação Internacional é que é, e a Federação Internacional é porque o Comitê Olímpico Internacional diz que é, e o Comitê Olímpico Internacional diz que é porque a Federação de Vela Internacional é uma treta pegada que, se aquelas pessoas com a idade que têm tivessem um mínimo de honra e de vergonha, nem sequer diziam aquele tipo de frases que têm dito e que andam aí a tentar fazer parecer e enganar as pessoas, os skaters, as pessoas que vão praticar no seu dia-a-dia, e acreditam nestas tretas. Vamos lá ver. A autoproclamação e este estado de situação em que nós vivemos só se tem arrastado atendendo a uma única razão: à impunidade. Se a estrada é 120, eu sou prevaricador, quero acelerar a 200 e a 220. Tenho a certeza que não há polícia para me fiscalizar. Vou continuar a acelerar, se eu sou prevaricador. Se não há lá ninguém para me multar, tenho a certeza que não há. Até ao dia, esperemos nós. É isso que nós estamos a fazer, até ao dia, para ver se isto se resolve de uma vez por todas, não é? São tantos procuradores. São tantos procuradores a conhecer esta situação. Repara, falei há bocado da Direção-Geral da Autoridade Marítima Nacional. Foi endereçado um ofício agora, recentemente, que eu penso que também tive desconhecimento, ao SEMA, portanto, ao comandante... Ao Sr. Almirante. Ao Sr. Almirante... Eu já quero ir a essas questões, porque há ali uma série de documentos que eu também quero trazer à baila e quero mostrar aqui. Mas deixa-me falar do stand-up paddle. Isto foi só para falar do primeiro assunto. Sim, eu queria ir à questão do stand-up paddle. Ora, vamos lá ver. O stand-up paddle foi decidido, o assunto daquilo que a gente percebeu, a favor da Federação Portuguesa de Surf. Queres que eu te diga? Na minha opinião, mas essa é a minha, atenção,
Foi bem decidida. Porquê? Não me levem a mal as pessoas da canoagem, não tem nada a ver com... Mas foi bem decidida. Porquê? Porque a atividade foi registada no objeto social da Federação Portuguesa de Surf. Então, os direitos constitucionais E como é que eles fundamentais... Como é que eles o fizeram, esse registro, sendo que esta modalidade Ninguém é o recente? tinha feito, Tiago. Da mesma maneira como nós, em 2003, não existia kite e passou a existir. A diferença no stand-up paddle é que a Federação Portuguesa de Surf Registou primeiro. registou primeiro. Registou como? Como é que este registro é feito? No Registro Nacional de Pessoas Coletivas, no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas, através do certificado de admissibilidade que já tinham e que alteraram os estatutos e que alteraram o objeto estatutário e que fizeram lá incluir stand-up paddle. Okay. E agora é isso que determina que, neste caso, no kite, esse estatuto das pessoas coletivas está atribuído à Federação Portuguesa de Kite. Quando tu dizes que o kite foi para dentro da Federação de Vela e que o kitesurf e que eles agora estamos lá dentro, Teria estamos que lá nada dentro. Teria que estar só lá registado. estaríamos dentro se de facto existisse a tal associação, ou a Federação de Vela, nunca tinha existido Federação Portuguesa de Kite, e aqui se vê a maldade, e o dolo e a má-fé, quando disseram que era o primeiro campeonato nacional de kite que ia ser feito em 2019. Sim, isso não pode ser. Estás a Os campeonatos sempre houve uma... Não sei se estás a perceber. Portanto, isto mostra o dolo propagandeado em canais de informação e tudo mais, de mídia, e os dolos estão lá, e os prejuízos estão lá, e vão ter que ser indemnizados. Assim como, posso dizer outra coisa, Campeonato Nacional de Kitesurf, Campeonato Nacional de Kiteboard, são marcas registadas a favor da entidade coletiva com a NIPC 506-26371, Federação Portuguesa de Kite. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende, não estamos dentro da Federação de Vela. Para estarmos dentro da Federação de Vela, falta aquele documentozinho que é o que nos protege e que nós temos. Que é aquele que a Direção-Geral da Autoridade Marítima e o Capitão de Porto de Lisboa têm que exibir para poder exigir uma certificação a uma entidade pirata. Porque o que está neste momento a acontecer, na minha ótica, é as escolas de kite que estão a trabalhar na Costa da Caparica, naquele concelho de Almada, na autarquia de Almada, as licenças, à partida, a sua maioria, está irregular. Porque, olha, eu não posso passar uma licença de utilização de espaço ou de recursos do domínio público marítimo, de praia submersa, que é o que nós usamos, é a praia submersa, nós não podemos, e praia também, praia submersa, nós não o podemos passar a um operador marítimo ou turístico que aluga material e dá assistência ao aluguer de material. Essas pessoas são uma empresa que podem nem sequer saber fazer kite, que se quiserem, se tiverem licença para o fazer, estão na praia a alugar material e dar assistência ao aluguer, como se fosse uma canoa, como se fosse uma gaivota, como se fosse uma mota d'água, como se fosse outra coisa, como a gente vê nas praias. Ora, nós não podemos, a autarquia de Almada e a Capitania de Lisboa, que passou anos e anos a fio, continuar a passar licenças sem exigir à entidade que faz o requerimento, que faz o pedido, a declaração de identificação da atividade, identificação legal, porque os capitães de Porto não sabem o que é kitesurf. A Autoridade Marítima Nacional não pode identificar kitesurf, é uma atividade privada, com os registros todos a favor e os direitos a favor da entidade coletiva. Como é que eles têm que identificar qualquer atividade? Mediante, muito bem dito, uma certificação, mas é uma certificação quando o objeto social, por exemplo, a Federação Portuguesa de Surf, essa é uma que está direitinha. Ora, vamos lá ver, as escolas de surf que estiverem a trabalhar como aqui, precisam de uma certificação da Federação de Surf. Bem pedida e bem passada. Porquê? Porque a escola está-se a querer dedicar à promoção e à exploração, seja empresa ou seja clube, não sabemos, da atividade desportiva denominada em Portugal surf. Portanto, quem é que a representa em Portugal? Não é por ter utilidade pública desportiva, é por ser a Associação de Direito Privado de Âmbito Territorial Nacional, criadora da novidade, que a registou. Portanto, a tal história do stand-up paddle é igual, só que neste caso para a origem do desporto, que é o surf. Portanto, esta atividade de surf, quando quer ser licenciada, portanto, pela pessoa que quer explorar, vai à capitania ou vai à autarquia, hoje em dia é mais nas autarquias, que mudou a lei, a meu ver também mal mudada, mas mudou a lei e pede... Ora, a autarquia o que é que diz? Eu primeiro tenho que pedir uma certificação à Federação de Surf. O que é esta certificação?
Vamos lá detalhar. Esta certificação implicitamente leva o ato mais importante, que é a identificação legal da atividade. O capitão de Porto, a autarquia, não pode referir-se ao surf sem dar conhecimento ou sem a cobertura da entidade coletiva de âmbito territorial nacional que registrou a atividade. Portanto, a certificação são duas coisas. Uma é, primariamente, e fica logo implícita, quando o operador, ou a escola, ou chamemos-lhe o clube, ou seja lá o que for, é associado à Federação de Surf. Se é associado à Federação de Surf, à partida está reconhecido, porque o objeto é igual, e se está a pagar as cotas, é porque está bem, está reconhecido. Depois, a seguir, tem a certificação, significa que cumpre com as regras. Com as regras de quê? De ensino e de segurança para a atividade esportiva. Que são definidas pela própria Federação. Precisamente. Mas que, olha, Ricardo, Tiago, pode não ser uma federação desportiva. Aqui é que está o problema. Vamos lá ver. Nós não tínhamos nada disto da Federação de Vela. Tens o caso do land kite, tens o caso do snow kite. Eu vou à praia e agora eu sou um clube que quer ensinar land kite. Que diferença é que existe para as aulas de kitesurf? Na areia? Nenhuma. Porquê? Porque o que une o desporto é o kite. Sim. É a pilotagem do kite e a destreza da pilotagem da asa de tração. Então agora, esta perguntazita é uma pergunta simples e que deve ser feita às juízes, aos magistrados do Ministério Público e, sobretudo, ao IPDJ, à Federação Portuguesa de Vela e às polícias e às autarquias. Como é que distinguem e como é que identificam a atividade do land kite e a de kitesurf? Na praia. Porque na praia, no ensino, quem as identifica é a Federação Portuguesa de Kite. Esta questãozinha vai, como é evidente, eu tenho estado a tentar, já que falado não serviu, e que se explicou em 2 ou 3 reuniões na Direção-Geral da Autoridade Marítima, a situação, deram-nos a razão, mas depois existem forças ocultas e superiores, não é? Que vêm para... Portanto, vamos lá ver. Agora vai para a base dos documentos e das ações. Portanto, a Federação Portuguesa de Kite pediu licença de utilização de espaço público na Costa da Caparica para o exercício do seu objeto associativo que está protegido pela Constituição da República Portuguesa, liberdades, direitos e garantias. Artigo 46, o ponto número 2. Portanto, como é que o Estado agora me pode pedir a mim, Federação Portuguesa de Kite, a nós, não é? A todos, como é que nos pode pedir, porque se tu lá quiseres ir praticar a Costa da Caparica naquela área que está atribuída, podes lá ir, és associado, a Federação para associados. Portanto, vamos lá ver. Como é que te podem pedir e exigir uma certificação da Federação de Vela para tu executares o teu próprio objeto social estatutário que tu identificas nacionalmente e que eles não conseguem identificar? Chegou ao cúmulo do ridículo. Não sei se estás a ver. Este ilusionismo administrativo que foi criando está desfeito. Este artifício que criaram completamente irregular está desfeito. Está à mostra de toda a gente. Falta o Ministério Público acabar com a impunidade. Há uma última questão. E estas pessoas, que provavelmente, até, desculpa só interromper, as mais recentes neste assunto, se calhar até depois vão ser aquelas que vão ser, se calhar, envolvidas nestas situações, e as mais antigas, se calhar, sabem porque já foi há muito tempo e tal, e as coisas não sabem, mas vamos lá ver. As licenças de utilização de espaço do domínio público marítimo na Costa da Caparica foram dadas e concedidas de forma irregular durante décadas. A Autoridade Marítima Nacional podia... Repara, Tiago, a Autoridade Marítima Nacional não podia passar licenças sem obrigar as entidades que estavam a pedir a licença à identificação da sua atividade. A administração não sabe o que é kite. A administração pública não pode saber o que é kite, é privado, não é? Como é que eles faziam antes de 2012? Porque já havia escolas. Portanto, precisamente. Vamos lá ver. Mas deixa-me avançar aqui para um outro ponto, porque isto queremos também abreviar, mas aqui é importante passarmos para este outro ponto, porque eu tenho conhecimento da questão do POC, que é outros documentos que vou apresentar, em que é atribuído a organização de provas, na questão do kite, atribuída corretamente à Associação Portuguesa de Kite Sports. Neste caso, a Associação Portuguesa de Kite, aquilo faz referência à Associação Portuguesa de Kite Sports. Sim. Seja como for, não é atribuída à vela. Estamos a falar do Conselho de Ministros de entidades estatais que, neste caso, não estão a dizer que é a vela. Portanto, a única entidade que eu vejo a dizer que é a vela é o IPDJ. Já destrinçamos toda esta que não tem como provar, nem tem atribuições para poder ingerir-se ou interferir, não é? Portanto, são os funcionários do IPDJ, digamos assim. Mas o Conselho de Ministros reconhece e indica como responsável pela utilização e para fazer as provas a
A Associação Portuguesa de Kite. Até porquê? A Federação Portuguesa de Já Kite. falámos porquê. Sabes porquê? Porque desde 2003 só passou a poder referir nos planos de ordenamento da Orla Costeira a Associação Portuguesa de Kitesurf e de Kite, que é a Associação Portuguesa de Kite, porque foi constituída em 2013 e formalizou a legalização da existência da atividade. A minha questão é esta. Não é? Agora não se alterar. Vamos lá ver. A Constituição da República protege de forma permanente, inalienável, intransmissível e inegociável os direitos fundamentais que estão inerentes à criação e à constituição daquela associação. Portanto, vamos lá ver. Como é evidente, o Estado sabe que os direitos de representação da atividade estatutária daquele órgão associativo não passa para o outro. Não é possível transmitir para o outro. Portanto, não sei se estás a perceber. Seria uma ilegalidade. Aqui a questão é, se o Conselho de Ministros define o plano de ordenamento costeiro, que se sobrepõe a despachos, vai para a questão da Associação Portuguesa de Kite. Como é que a entidade, a Câmara Municipal ou capitanias, que tem um plano de ordenamento, vai organizar a Orla Costeira? Se atribui à Federação Portuguesa de Kite, porque é que pede uma certificação da Federação de Vela. E porquê é que pede para kitesurf e não pede para lei de kite? Para lei de kite? E porquê é que não pede para snowkite? Como tu já bem falaste, como é que eles decidem a quem é que vão pedir? Porque eles vão ter que pedir a alguém. Se no Conselho de Ministros diz que é a Associação Portuguesa de Kite. Os documentos é que contam. Os documentos dizem são decisões de Estado. Se o registro do objeto social é a Federação Portuguesa de Kite. O kite está registado na Federação Portuguesa de Kite. Porquê é que eles insistem a ir pedir a vela? Então, Tiago, vamos lá ver. Falei-te há bocado e a palavra tem que estar sempre presente. A impunidade vai fazendo com que o prevaricador continue a acelerar a 200 e tal na autoestrada. Então, vamos lá ver. Se os funcionários do IPDJ escreveram, nós temos os e-mails, a consulta dos processos é obrigatória de ser facultada, foram feitas algumas ações judiciais e procedimentos criminais, que já são vários, vamos lá ver. Quando um funcionário, ou alto funcionário, não é um funcionário, é um alto funcionário do IPDJ, escreve e-mails para influenciar as decisões das autarquias, sabendo que o que diz é falso, não sequer é aplicável, nem sequer é nada, resulta da prática de atos que eles próprios utilizaram e fizeram no passado. E não têm atribuições por lei para poder enviar esse e-mail, vamos lá ver o que é que acontece. Existe aqui uma pequena percentagem que ao início ainda se podia validar de ignorância saudável, uma coisa em que as autarquias e os vereadores e os chefes de divisão de desporto diziam assim, eu quando tenho dúvidas telefono ao IPDJ. Porquê? Porque o IPDJ é quem trata dos desportos. Desportos quê? Desportos federados, federações desportivas. Então, e as atividades que não têm federação desportiva ainda e que estão no processo de obter? E as atividades das Associações Nacionais de Direito Privado de âmbito territorial nacional que já têm mérito de utilidade pública? Então, e essas? Como é que essas são feitas? Como é que essas são processadas aqui na Câmara de Cascais? Porquê é que a vereadora do Departamento de Qualificação que dava as licenças aqui proibiu o campeonato? Está a ação a correr contra a Câmara de Cascais e foi interposto um procedimento criminal. Porque, qual foi a justificação que foi dada para não poder fazer? É que é a Federação de Vela, e depois de termos dito pessoalmente à vereadora era isto que eu queria terminar. Disse que ia pedir um parecer e que pedia um parecer e que o parecer que fundamentava aquilo que ela queria dizer. Vimos aqui para a nova Presidente, fazemos aqui um pequeno resumo, inclusivamente, mas quero deixar só aqui uma chega de um comunicado da Vela de 2018, que é curioso, porque é um comunicado de 2018 que diz, inclusive temos previsto no nosso orçamento verbas destinadas a apoiar a participação em campeonatos internacionais de atletas portugueses que fiquem apurados nos campeonatos que esta nova associação vier a promover. Isto é de 2018. Não houve provas, que eu saiba, arruinaram a carreira desportiva e o tecido competitivo todo. Depois, a seguir, ainda põem alguns agentes manipulados e tolos, acaba por ser a palavra tolos,
a dizer que nós não fazemos, quando foram eles próprios a provocar que a gente não faça, mediante a interferência que fazem nos licenciamentos para nós podermos realizar os eventos. Neste Não momento sei se estás a estamos... perceber. Não sei se estás a perceber. Neste momento nós Eu temos nem quero que eles deem dinheiro, porque como é evidente, esse dinheiro que faz falta à comunidade de vela não pode ser, são dinheiros públicos atribuídos para a finalidade de vela, não podem ser atribuídos ilegalmente e para convencer e para comprar a comunidade de kite e as pessoas mais emblemáticas da comunidade de kite. Neste momento... Isto, não sei se estás a ver, é uma grande... Olha, Uma a vigarice. Olha, eu não queria dizer a palavra, é uma vigarice. Sim, Eu já usei só várias fazer vezes, aqui uma um vigarice. último resumo, mas eu não quero deixar de passar isto porque há, neste momento, uma atleta que se conseguiu classificar para os Jogos Olímpicos, na modalidade de kitesurf, que teoricamente vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Ela acaba por participar ou ter ganho essa entrada, digamos. Como é que isto se vai processar agora daqui para a frente? Qual é a posição da FPKite relativamente a toda esta situação? Como é que veem também esta questão? O que fazer para a frente para, na realidade, conseguirmos voltar a ter o kite de uma forma autónoma e independente, sem estes problemas que apenas aparecem e são criados em 2012 com todas estas coisas que fomos falando ao longo deste Então, podcast. a minha perspectiva é que os desportos devem ser amigos uns dos outros. Se a Federação de Vela tinha um negócio com um organizador de eventos, o Comitê Olímpico Internacional é um organizador de eventos que vende um evento que se chama Jogos Olímpicos às Nações. Não é uma autoridade. Não é mais nada do que isto. É um organizador de eventos. Que defende interesses privados das pessoas financeiros. Portanto, aquilo supostamente é para... aquilo tem um interesse financeiro. E as federações internacionais limitam-se a fornecer os seus árbitros e os seus juízes. Em cada país existe uma sucursal que é um Comitê Olímpico Nacional. National Olympic Committees. National Olympic Committees, que são as sucursais do Comitê Olímpico Internacional. É os COPs, os comitês nacionais, que fazem a escolha dos atletas que vão aos Jogos Olímpicos. Isto é, não são as federações nacionais que escolhem os seus atletas. Está escrito nos estatutos do Comitê Olímpico Internacional que são os comitês olímpicos nacionais que escolhem os atletas para ir. Portanto, pode ser um filho de um amigo. É quem eles quiserem. Não é o melhor. Não é o melhor. É o que eles entendem que deve ser. Não e atenção, são as federações que escolhem. Nem todas as federações desportivas são associadas do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, há desportos, e mesmo em Portugal, desportos federados que não são associados do Comitê Olímpico de Portugal e que têm direito, e são com PDs, e são tudo normal. O Comitê Olímpico Português trata com as federações nacionais dos desportos que internacionalmente a Federação Internacional está associada ao Comitê Olímpico Internacional. Negócio, Ponto. E vamos lá ver, pode ser do nosso interesse, Comunidade de Kite, Federação Portuguesa de Kite, IFKO, Federação Internacional de Kite, ter uma disciplina nossa, ou duas mesmo nos desportos de inverno, nos Jogos Olímpicos, porque nos aumenta a visibilidade, porque a estrutura toda do Comitê Olímpico Internacional pode-se transmitir de alguma forma até às bases dos clubes e dos praticantes. Se calhar é uma coisa boa, mas atenção, que quem beneficia logo primariamente e mais é o Comitê Olímpico Internacional, quando lá tem os kites todos bonitos a andar e uma coisa visível e uma coisa nova, porque se nós formos a ver bem, a verdade é esta, os Jogos Olímpicos estão em decadência, estão cada vez mais fracos na participação, nas audiências, nos interesses, os desportos, parecendo que não, a mentalidade das pessoas fez com que alguns desportos que já há 60 ou 70 anos fossem muito expressivos, hoje em dia já não são tanto. Nós, se calhar, na nossa geração, e que já não somos novos, achamos mais piada ao parkour do que achamos, se for preciso, algumas atividades de ginástica. Por exemplo, não é? Agora, se formos ao material, ao pessoal mais jovem, com aqueles conteúdos agora, YouTube e tudo mais, das redes sociais, que preferem muito mais as modalidades mais adrenalina, mais viradas. É que eu quero tocar. Ora, é aqui que o Comitê Olímpico Internacional olhou para o kite e viu uma forma de justificar fluxos. E de vender. Portanto, o Comitê Olímpico Internacional, em 2011,
repara, um ano antes da escritura falsificada, começou a dizer. Então eu coloco a questão de outra forma. Deixa-me só dizer só uma coisa O aqui. kite passar a ser da Federação Portuguesa de Kite invalida que uma atleta vá aos Jogos Claro Olímpicos? que não. Não. Claro que não. Não. Portanto, uma vamos lá ver. falácia. Eles é que não gostam. Eles não gostam. Mas, neste caso, a atleta Mafalda Pires de Lima, temos que ir à razão. Não existe um campeonato nacional, não existe uma participação ativa, não existe um historial de competição, de campeonatos nacionais, não existe nada dessas coisas. Foi uma atleta que foi escolhida para ver se conseguia fazer a tarefa, assim como foram mais 2 outros rapazes. Houve muitos que queriam e não puderam, sabemos bem, não é? Que até tinham bastante talento e tudo mais e não puderam ser trabalhados desde cá de baixo. E, assim, essa atleta agora, numas participações internacionais, nos eventos que também não têm um historial de maturidade de 10 ou 15 anos de campeonatos internacionais, mundiais e europeus e tudo mais, não tem nada dessas coisas, e foi seriada, foi escolhida, porque diz que se apurou, para ver. Ora, vamos lá ver. Na prática, o Comitê Olímpico Português leva quem quiser aceitar a ir. E, quando vai aos Jogos Olímpicos, chega lá e vai participar numa competição que não é da World Sailing, é uma competição que é dos Jogos Olímpicos. A World Sailing está a dar os juízes, as regras e não sei o quê, mas não é. A competição é do Comitê Olímpico Internacional, neste caso a ser feita em França. ICA, que é uma empresa... Neste caso aqui, assim, falar da ICA, a ICA então é uma anedota. Sim, eu também já quero chegar à questão dos cursos, porque eu fiz uma formação. Portanto, a Mafalda, a atleta Mafalda, não lhe retirando qualquer mérito, pelo contrário, nós até, parece que é estranho, mas nós até defendemos, claro que sim, até temos pena de não ter ido mais, só que, assim, se não se associasse tanto à Federação de Vela, se não tivesse fluxos de dinheiro ou de apoios, ou seja, do que for, relacionados com a vela, se o Comitê Olímpico Português associasse a Federação Portuguesa de Kite, se calhar já nos conhecia para depois poder fazer um parecer, o tal parecer que se dá para a utilidade pública desportiva e para nos poder dar a utilidade pública desportiva. Daqui resultava, por exemplo, queres que eu te diga aqui uma solução que estas pessoas, eu já vi que também não falam muito e dizem muito, mesmo internacionalmente, mas depois quando chega à altura eu acho que percebem pouco, mas pronto. Por exemplo, os direitos de uma disciplina de kite são alugados, entre aspas, a uma entidade associativa ou outra que, mediante certas condições, mas dá-se os direitos temporariamente ou sob condições que se aluga. Era uma forma graciosa de se resolver isto tudo, de dar a utilidade pública desportiva à Federação de Kite e isto é que é muito importante, e não interferir e respeitar a democracia e o que a Constituição da República diz e não interferir na liberdade associativa privada, dos seus direitos privados, das federações e tudo mais. As autoridades em Portugal, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é constitucionalista e professor de Direito Administrativo. Sabe desta situação toda. É o defensor da Constituição. Mas vai fazer filmes para a Federação de Vela para os elogiar. Não faz às outras federações nenhumas. Não nos fez a nós que não nos quer receber, para se calhar para não ouvir as verdades. Mas tem lá os papéis que recebeu para processar que não deu nunca resposta, não é? Podia dar. Se o seu professor estiver a ouvir, pode dar a resposta que a gente agradece. Mas uma resposta que exista na lei, não é? Que tenha estribo legal, porque isto que existe até agora é uma selvageria. É pelo menos a minha perspectiva pessoal, não é? A minha opinião, olha. E se nós formos a ver bem, Tiago, com esta situação, por exemplo, conseguia-se resolver pontualmente esta situação para até a Mafalda poder receber de forma legal os apoios do IPDJ através da Federação de Vela e tudo mais, e nós falávamos apenas do kitefoil, estás a perceber? Não estávamos a falar tudo, arranjava-se aqui uma situação, e se depois isso, internacionalmente, até tiver também uma expressão junto da IFKPO com o World Sailing, porque, para todos os efeitos, são duas entidades pares. Uma para o objeto social de kite registado e o outro uma autoproclamação internacional ridícula, que já se chegou à conclusão que isto tudo anda à volta dos investidores
que são pessoas poderosas e muito ricas internacionalmente e que estão associados ao Comitê Olímpico Internacional e ao World Sailing e às federações internacionais dos desportos mais antigos, mas isso a nós não nos diz respeito. A pergunta que tu, eu, todos nós devemos fazer, até as pessoas já nos puseram quando nós às vezes vamos aos órgãos da administração pública e tudo mais, mas esta história toda, mas porquê que o Comitê Olímpico Internacional não quer trabalhar com a comunidade de origem, com a estrutura de origem? Porquê que não trabalha com o IFKPO? Porquê que insiste em trabalhar com o World Sailing? Porquê que cria esta pressão toda? Porquê que isto chega ao cúmulo de estarem a morrer pessoas, a haver acidentes e a ver tudo, para perverter completamente a natureza, para satisfazer os interesses de quem? Esta é que é a pergunta. Para já são interesses legítimos? Não. São benefícios ilegítimos. À partida, tudo indica isso. Pelo menos nós estamos convictos disso. Então vamos lá ver. Mas porquê é que a Federação Internacional de Kite não é respeitada e não é respeitada a Federação Portuguesa de Kite e em cada país? E porquê é que as coisas não seguem o caminho normal que todos os desportos seguiram? Porquê é que isto está constantemente a ser pervertido? Porquê é que se pressiona tanta gente importante em Portugal para que a impunidade seja perpetuada? O que é que isso provoca? As pessoas não têm consciência? Então, mas as pessoas julgavam que isto de meter o kite dentro da Federação de Vela não tinha consequência para a vida das pessoas? Ou se calhar as pessoas que estão nos poderes governativos não querem saber, estão-se pouco borrifando, se morre ou se não morre, se deixa de morrer. Tudo por causa de uma disciplina. Mas tudo por causa de uma disciplina. Sim. Repara só. Tenta-se estragar uma comunidade inteira no Kite nunca poderá ser vela. Kite nunca poderá ser vela. Fazendo aqui um pequeno resumo, até para terminarmos aqui já vai longa esta conversa, e certamente teremos a oportunidade de falar com a vela caso ela esteja disposta. Estamos cá para responder, falaremos mais vezes também. Mas há uma série de documentos aqui que provam uma série de atos estatutários. Há realmente uma questão de uma modalidade que nem é a mais praticada dentro do kite. O kite é dividido em várias modalidades. Estamos numa situação que não ajuda de forma alguma o kite a continuar a evoluir, e é este o momento em que nos encontramos. Existem uma série de ações em tribunal para repor esta situação, e, de acordo com a Federação Portuguesa de Kite, estamos a tentar trilhar esse caminho que, a meu ver, e olhando de fora, e de quem já está cá há muitos anos, que muitas das pessoas com quem falo estão cá, entraram a fazer kite ou começaram a fazer kite pós-2012, já com esta situação em banho-maria, porque realmente não houve nada que a vela tenha feito entretanto, mas até 2012 esta situação nunca se colocou. O kite, sempre tivemos escolas ou foi dando aulas, ou seja, não tínhamos certificação, continuamos como hoje em dia, porque continua a não haver uma certificação de escola, por assim dizer. Eu continuo a ter apenas uma empresa de animação turística e um licenciamento. É diferente do surf, em que há grau 1, grau 2, existe uma série de coisas, continua a não haver grau 2 em ou se houver, é feito de forma irregular. Ou seja, continuamos nesta situação com um grave prejuízo para todos. No meu caso, e há aqui um pequeno à parte que eu quero deixar, porque eu fiz também, na altura, em 2013, fui a uma formação promovida pela World Sailing ou pela ICA, na altura, para tirarmos a formação de juízes de kitesurf, em que eu fui. E o que era a ICA, sabia? Na altura não sabia era um website, era uma conta bancária na International Windsurf Association, do Windsurf. Nunca foi constituída associação nenhuma, era uma treta pegada. Eu sei que conhecemos o indivíduo, conhecemos a empresa. Algumas das pessoas fui de propósito a Lausanne, em Montreux, para irmos lá. Era um cabeleireiro da coisa. Não sei se estás a perceber. Só para dizer que eu fui a essa formação. É o disco disso. Essa formação foi literalmente, era para decidir as regras para o kite, e foi feito um exame em que o que foi falado era só regras de barcos. Aliás, os exemplos eram de barcos. E com termos que nós não utilizamos, ou seja, o comum dos kitesurfistas não usa os termos utilizados na vela, ponto. Nem vai usar. Usa os barlaventos, os sotaventos, não são termos do léxico normal dos kitesurfistas. Eu nunca usei. Não sei quê, eu nunca usei. Tudo bem que nós podemos utilizar como paralelismo para definir direções,
mas a verdade é que ninguém que pratica kite o faz. Outra coisa que é particularmente curioso é que eu nunca fiz vela e faço kite há montes de anos. A maior parte dos meus alunos, ou muitos alunos que eu tive, eram da vela e nunca poderiam fazer kite sozinhos, tiveram que aprender para fazer kite, assim como eu tenho a certeza que se eu pegar num barco também não vou a lado nenhum e teria que aprender a vela. Portanto, que o kite não é vela, acho que é algo bastante claro, até porque o kite é praticado fora da água, em situações que o barco não anda e o kite consegue voar. É uma asa de tração. É Navegamos Portanto, com uma asa de tração. Acho que é tudo isto está bastante claro. Eu vou partilhar durante o vídeo e vou colocar links para vários documentos que me foram facultados e que vocês poderão consultar também. E fico a aguardar que realmente haja disponibilidade da vela para destrinçarmos isto mais, porque acho que é importante todos nós percebermos o que é que estamos a ganhar ou a perder. Neste momento, aquilo que eu vejo, nem sequer desta conversa, o que eu vejo é como praticante desde 2003, é que temos vindo a perder muito. O kite era e foi, enquanto eu competi, já foram há muitos anos, e enquanto depois patrocinei e apoiei atletas, uma modalidade com apoios, crescente, vibrante, com várias provas a nível nacional, e que, desde que aconteceu a tal situação de fazermos esta situação desde 2012, desapareceu. Ou seja, a Federação Portuguesa de Kite, ainda me lembro, chegou a fazer algumas provas, eu próprio cheguei a tentar fazer algumas provas, mas tenho tido alguma dificuldade, sempre que há estas questões das autorizações e etc., há sempre problemas. Inclusivamente já tive situações de quando pedimos a autorização para domínio público, nos foi confrontada a questão de como é que, ou seja, quem estava na autoridade marítima tentou perceber o que é que acontecia. Não se pronunciou, mas nunca me exigiu a questão da vela e hoje em dia continua a não exigir. E bem... Porque eu sempre lhe disse, sim senhor, eu não tenho problema nenhum em estar na vela, só quero isso por escrito. Nunca me foi pedido e solicitado por escrito, e eu disse-lhe, eu entendo que eu estou a fazer kite e não vela. E não sei se isso ajuda alguém, mas no meu caso isso foi o que fez sempre a diferença e continua a fazer. Muito obrigado, Obrigado, e vamos novamente fazer mais. É importante. É com gosto que se partilha perceba. informação. É com gosto que se partilha informação. Obrigado a todos.